Shalom, amada! Como você está? O que você tem aprendido até aqui? Estamos aqui no devocional, vamos ver agora Lucas capítulo 3. E glória a Deus por isso, nosso devocional da noite. Aleluia, glória a Deus! Bom, antes de a gente começar a leitura, vamos orar. Nós precisamos orar e pedir ajuda ao Espírito Santo. Então você vem comigo? Vamos orar? Coloque então a mão no seu coração. Querido, amado Espírito Santo, eis-nos aqui. Declaramos nosso coração cativos a Ti, a nossa mente cativas à Tua voz. Nós queremos Te ouvir, Te obedecer. Ensina-nos, Santo Espírito, a estar contigo 100% em espírito e em verdade. Tira toda distração, tira tudo, Senhor, que se opõe a Ti, a Tua palavra, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que possamos aqui entrar na Tua presença e sermos ministradas por Ti e ter revelação, Senhor. Nos enche de sabedoria. Enche-nos, Senhor, de sabedoria em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui, capítulo 3 do livro de Lucas, né? Lucas, que é bem detalhista, e ele vai falar agora sobre João Batista, que preparou o caminho para Jesus. A gente leu lá em Mateus, a gente leu em Marcos, mas eu acredito que aqui a gente vai ler com mais detalhes. Então vamos lá? No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, o tetrarca, era um governador da 4ª parte de uma região. Também está no versículo 19. Então, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Utureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. E foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, e ele estava no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. É aquele que clama no deserto, né? Preparem. Então João Batista era a voz que clamava no deserto para preparar o caminho para o Senhor. E continua aqui: façam veredas retas para ele. Todo o vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Aleluia, glória a Deus que nós podemos experimentar disso, né? Para sermos ali alinhadas, né? Estarmos niveladas, endireitadas, aleluia, aplanadas também. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que se mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. E João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. E alguns publicanos, né? Deixa eu ver o que quer dizer aqui. Os publicanos eram coletores de impostos mal vistos pelo povo. Também tá bom. Ok, os publicanos, né? Que eram os cobradores de impostos. Lembra que Zaqueu era um publicano também? Mateus, um dos 12 de Jesus, também era publicano, né? Cobradores de impostos eram mal vistos pela sociedade judia, né? Pelos judeus. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. E eles perguntavam: mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. João ia ali bem na ferida, né? Bem na ferida. Ok. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com seu salário. Ou seja, o suborno, né? A propina que a gente vê tanto, né? Sobre os guardas, ele está falando isso. Então ele vai direto na ferida, né? Se fosse falar para um advogado, ele falaria essa linguagem do advogado, um contador, né?
Os contadores, eles têm uma má fama terrível, advogados também, né? Então ele iria exatamente na ferida onde estava o problema para responder a questão. Ele não tinha papas na língua, né? E sem rodeios nenhum. Então era isso que João Batista fazia. E ele respondeu: não pratique extorsão, nem acuse ninguém falsamente, contente-se com seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando o seu coração se acaso João seria o Cristo. E João respondeu a todos: eu os batizo com água. Eu vim ver aqui que estava escrito, mas é com ou em água, né? Mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, né, o Filipe, e por todas as outras coisas mais que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas e a de colocar João na prisão. Bom, então você viu aqui quem era João. Ele foi forjado no deserto, né? Ele foi preparado ali no deserto justamente para preparar o caminho ao Senhor. Então, quando as pessoas vinham, ele pregava o batismo do arrependimento, né? Se arrependam para você ter perdão dos pecados. E ele falava e clamava isso e ali batizava as pessoas, né? Justamente quem se arrependia. Mas essas mesmas pessoas que estavam indo com ele, para ele, desesperadas, né? Eles ouviam João falar o quê? Sua raça de víboras, vocês estão achando que vocês são o quê? Se vocês não derem frutos de arrependimento, não vai adiantar em nada. Então João não tinha papas na língua, ele falava mesmo, ele era bem direto. Se ele via o problema, ele já ia direto ali mesmo. Foi isso que aconteceu, por isso que Herodias, né, influenciou a filha dela a pedir a cabeça dele na bandeja, né? Que tanto não é esse, misericórdia. Mas o que eu quero dizer é que João, ele ia realmente aonde precisava ir. Não tinha rodeios, não tinha papa na língua, não passava a mão, não passava panos quentes, ele realmente era direto. Quando os publicanos perguntaram, ele falou sobre não cobrar além. Quando os soldados perguntaram, ele falou: não cobre propina, se contente com seu salário, não dê falso testemunho. Então, João, ele foi forjado no deserto e ele falava a verdade. Era doa quem doer, né? Tanto que ele não tinha medo nem do próprio governador, nem do tetrarca, né? Não tinha medo de Herodes, de ninguém da família. Bom, vamos seguir aqui, versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ó, a gente está vendo aqui. E quando ele estava orando sobre ele em forma corpórea como pomba, então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era considerado filho de José. E a partir daqui a gente vai ver a genealogia, que às vezes pode parecer chata, cansativa, sem sentido. Mas eu quero te dizer que não tem uma vírgula na Bíblia que não tenha sentido, que não tenha propósito. Então, por mais que você não entenda agora, peça ao Senhor para te trazer revelação, porque tem importância, é importante. Tudo que está na Bíblia é importante. Tem histórias que as pessoas acham que é metáfora, é real, é verdadeiro. O Senhor quer nos ministrar, então fique de olhos atentos, de olhos abertos, com a mente atenta, a mente aberta, o coração atento, o coração aberto para receber a ministração do Senhor. Lucas nos falou aqui que Jesus foi batizado, que veio aquela pomba, né, que foi o Espírito Santo que desceu ali, veio sobre Jesus, que o céu se abriu e ali a gente ouviu aquela voz do céu que era o Senhor falando, confirmando, respaldando o filho dele, né? Tu és o meu filho amado em quem eu me agrado. Aí ele ouviu. A gente viu isso lá em Mateus, lá em Marcos também. E essa, inclusive, é a base do Yes, Lord, que é sim, Senhor. Nós sim vamos ouvir a tua voz, vamos ouvir a Jesus, vamos obedecer sim. É Yes, Lord, sim, Senhor. Então, Lucas relatou aqui que a partir daí começou o ministério de Jesus, ele tinha cerca de 30 anos. E ele teve 3 anos e meio ali ensinando os discípulos. Ele ficou 3 anos e meio no ministério dele, transformando essas vidas, curando, libertando, expulsando demônios. 3 anos e meio na terra, fazendo o sobrenatural acontecer. E foi que teve a morte e a ressurreição dele. Mas aqui começou tudo, né?
O ministério dele começou exatamente aí. Vamos para a genealogia? Bom, todo mundo sabia, ele era considerado filho de José. Filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Negai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Simei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Eumadã, filho de filho de Josué, de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz. Bom, eu não sei se você já reconheceu alguns nomes aqui, mas para mim são muito significativos, né? Obed-Edom, Boaz, Davi, Jessé. Lembra o rei Davi? O pai dele era Jessé. O avô de Davi era Obed-Edom. E o avô de Jessé era Boaz. Boaz que casou com Ruth. Então aqui a gente está vendo histórias sendo contadas. E aqui eles falando da linhagem, da onde veio Jesus, da linhagem de Davi, né? E já tinha escrito isso no Velho Testamento. Vamos continuar aqui. Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson, filho de Aminadab, de Ram, de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, Jacó, Isaque, Abraão, Terá, filho de Naó, Abraão, pai de Isaque, Isaque é pai de Jacó. Lembra Esaú e Jacó? Os gêmeos, pois é. E Jacó teve quantos filhos? 12. As 12 tribos de Israel. Aqui, Judá. Então, Jesus faz parte da tribo de Israel, de Judá. Tá vendo? Então, são coisas que a gente vai aprender lá no Velho Testamento. A gente já chega lá, em nome de Jesus. Mas eu quero te adiantar. Vamos lá, Abraão, filho de Terá. Lembra Terá, o pai de Abraão? Você sabe que antes de Deus chamar Abraão, ele tinha chamado Terá? Só que Terá, ele não fez exatamente o que Abraão fez. Deus chamou Terá para ir até um outro lugar, a terra prometida, e Terá ficou no meio do caminho, porque ele achou um lugar que estava legal, que estava tranquilo, que ele poderia viver lá, e viveu. E quando Deus chamou Abraão, era para tirar daquele lugar, que ele estava próximo, ele estava bem de vida, estava tudo certo, mas ele queria levar a nação à terra prometida. E Abraão ouviu obedecer o Senhor, mesmo sem necessidades físicas, espirituais, porque Abraão estava bem de saúde, ele estava bem nas finanças, ele era bem casado, estava tudo certo. Mas Abraão ouviu, obedeceu ao Senhor e foi mesmo sem saber para onde tinha que ir. E ele cumpriu o que Terá, o pai dele, não fez, né? Vamos seguir aqui. Terá, filho de Naor, filho de Serugue, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem. Você lembra de Sem? Era um dos filhos de Noé, a arca de Noé. Ele e a família dele, né, que sobreviveram ao grande dilúvio. Pois é, Sem era filho de Noé, que era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, né? Todo mundo sabe Matusalém. Quantos anos viveu? Você sabe aí? 960, se eu não me engano. Não sei, não lembro agora. Quase 1000 anos. Então aqui a gente está vendo Matusalém, que era filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos. Quem era Enos? Que era filho de Sete, que era filho de Adão. Adão, filho de Deus. Qual é a sua linhagem, minha irmã? Você tem o DNA de Deus, porque isso aqui também faz parte da sua genealogia. Você é filha do Deus Altíssimo. Seu DNA vem do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse foi o capítulo 3 do livro de Lucas. Ele detalhou aqui a genealogia, falou sobre o batismo de Jesus, falou sobre a vida de João Batista, né? Glória a Deus por todas as coisas, que o Espírito Santo venha te ministrar, que você venha ser grandemente impactada pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém? Grande beijo, amo você.